Bom dia, muito bom dia para você que está chegando agora para juntos estudarmos a palavra do nosso Senhor. Bom dia, Jonathan. Bom dia, irmã Elisa. Bom dia para você de casa. Como é bom ter você novamente conosco para estudarmos a palavra do nosso Deus e podemos assistir esse vídeo tão abençoado que é preparado com tanto carinho para vocês aí de casa, não é? Verdade. Vamos então orar agora? Vamos dobrar os nossos joelhos. Você aí de casa, se puder também, dobre os joelhos para orarmos ao nosso Senhor. Querido bom Deus, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos ama e nos trouxe aqui. E o Senhor colocou também cada uma dessas pessoas que está do outro lado, Senhor, prestando atenção também e junto conosco, elas vieram aqui agora te adorar e conhecer um pouco mais da Tua vontade para as suas vidas. E o Senhor ama cada um de nós e nós te louvamos e agradecemos por isso. O Senhor tem um chamado especial para cada um de nós, ó Pai, e nós queremos entregar nossa vida em Tuas mãos, que o Senhor possa nos guiar e que os Teus planos se cumpram em nós, Senhor. Nos ajuda nesse dia, que nós possamos Te conhecer cada vez mais e mais, que possamos estar sempre pertinho de Ti, Senhor. Abençoa cada uma dessas pessoas que está acompanhando o estudo conosco, que elas possam também ser cheias do Espírito Santo. Nós Te pedimos tudo isso e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, para nós continuarmos adorando o nosso Criador, vamos louvar o nome dele, né? Que é digno de toda honra e toda glória. Qual que é o hino que nós vamos cantar mesmo? O hino que nós vamos cantar é o hino 439, Quando Deus Fizer Chamado. Que você possa meditar nesse hino que vai falar a respeito do chamado que Deus tem para a nossa vida. Amém! Louvado seja Deus! E que quando Ele fizer chamada, nós possamos estar lá, né, irmãos? Em pé, recebendo o nosso Criador e dizendo com toda alegria e com todo entusiasmo, né? Este é o nosso Deus a quem nós aguardávamos. E é isso que nós estamos agora. Estamos aqui estudando a palavra dEle, meditando nela, porque nós estamos aguardando Ele voltar, né? E muito em breve Ele vem te buscar também e a cada um de nós. Sim. E antes de a gente gravar o nosso texto, vou contar uma história para vocês. Certa vez, uma revista famosa dos Estados Unidos perguntou para um dos maiores pintores certa vez uma revista dos Estados Unidos fez uma pergunta para um dos maiores pintores e escritores dos Estados Unidos a respeito de se ele pudesse escolher apenas uma obra que ficasse e todas as outras fossem queimadas, qual ele iria preservar? E a resposta dele foi semelhante à resposta que os sacerdotes dariam na época de Israel. Ele disse assim, olha, eu preservaria a Bíblia, porque é o único capaz de mudar um ser humano. Nenhum outro livro vale a pena não ser a Bíblia. E é por isso que nós agora vamos gravar trechos da palavra de Deus, porque nós sabemos que um dia nós iremos ficar sem esse livro que é capaz de transformar, mas nós teremos todos os versos e isso vai ser capaz de mudar a vida das pessoas. Então, o texto que nós estamos gravando é Hebreus capítulo 4, do 9 ao 12. Então, no 3, convido todos a recitarem esse texto. Vamos lá? Vamos lá? 1, 2, 3.
Hebreus 4, do 9 ao 12. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus de suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4, do 9 ao 12. Hebreus 4, do 9 ao 12. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4, do 9 ao 12. Hebreus 4, do 9 ao 12. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4, do 9 ao 12. Amém. Louvado seja Deus. E que a palavra de Deus possa realmente calar fundo no seu coração, que ela penetre com profundidade e que ela fique lá, gravada e memorizada. Porque o Senhor Deus disse, na sua palavra, Ele disse que quando Ele voltar, nós teremos, não precisaremos mais usar a Bíblia, porque nós já teremos a palavra dEle gravada em nossos corações. Amém. Amém. Fique com o estudo, então, desta manhã e que Deus lhe abençoe grandemente. Fique com Deus. Bom dia para você, que bom que nós estamos aqui novamente. Dá aquela respirada assim bem profunda e agradece a Deus porque você tem vida. Imagina, se você tem vida é porque você tem oportunidade de mudança, tem esperança para a tua vida, tem graça disponível para você. Então a gente já tem que acordar mesmo e agradecendo, Opa, tô viva, Senhor, obrigada, o Senhor ainda me preservou mais um dia. Que bom estarmos vivos e estarmos na presença de Deus. E que bom que você está aqui com a gente, que você não faltou ao nosso encontro. Nós temos sempre um encontro marcado, não é isso? E a gente sempre espera por você. E hoje nós vamos estudar coisas tão lindas, tão legais. Nós estamos aí, já iniciamos o livro de Zacarias e vamos ler mais uma parte desse livro hoje. E também mais um capítulo aí do nosso Profetas e Reis, que está fantástico, maravilhoso, é tão bom estudar, Nós vamos estudar hoje o capítulo 48, não por força nem por violência. Esse título já quer dizer muita coisa, Então vamos começar já para a gente poder estudar isso e ficarmos maravilhados e encantados com o que o Senhor Deus tem para nós. Aqui em Zacarias, você vai abrir aí a sua Bíblia, no capítulo 5, e nós vamos meditar um pouquinho, do capítulo 5 ao capítulo 9. Nós vimos que Zacarias foi um profeta que foi levantado pelo Senhor, no período ali pós-exílio, junto a Ageu, naquele momento em que Zorobabel estava construindo, reconstruindo o templo do Senhor. Então nós temos aqui no capítulo 5 uma das séries das visões que Deus estava dando. Deus deu uma série de visão para Zacarias, 8 visões.
E nós estamos aqui no capítulo 5, numa dessas visões, onde o anjo pergunta assim para ele: Zacarias, o que você vê? Ele olha para o céu e diz assim: eu vejo um rolo voante. E aí olha só o que vai dizer aqui no verso 3 e no verso 4 do capítulo 5. Então disse-me: esta é a maldição que sairá pela face de toda a terra, porque qualquer que furtar será desarraigado, conforme está estabelecido de um lado do rolo. Como também qualquer que jurar falsamente será desarraigado, conforme está estabelecido do outro lado do rolo. Olha o verso 4. Eu farei sair, disse o Senhor dos Exércitos, e ela entrará na casa do ladrão e na casa do que jurar falsamente pelo meu nome, e permanecerá no meio da sua casa, e a consumirá juntamente com a sua madeira e com as suas pedras. O que Deus estava querendo dizer para Zacarias naquele momento? Eles estavam vivendo um momento muito difícil, né, da história do povo de Deus. Eram momentos desanimadores, haviam inimigos que constantemente desfaleciam as mãos dos construtores, havia pecado no meio do povo, e essa visão está relacionada justamente a isso. A moralidade do povo de Israel tinha caído muito, né? E aqui Deus vem falando de dois pecados que eram cometidos: o furto e também o jurar falsamente. Se você pega o livro de Ageu, Ageu vai falar praticamente disso. Vocês ficam aí juntando e poupando para não dar na obra de Deus. Vocês colocam tudo em saco furado, não rende nada, vocês ficam roubando a Deus. Então, Deus vem falando para Zacarias: Zacarias, há uma maldição para quem pratica essas coisas. Consegue entender a seriedade disso? A palavra de Deus diz que a maldição nunca vem sem causa. Se há alguma coisa acontecendo dentro da tua casa, dentro da tua família, com você tem que perguntar para Deus: Senhor, de onde isso está vindo? Qual é a origem? Por que isso está acontecendo? Porque a maldição não vem sem causa. E a maldição, ela persegue o ímpio. Ela persegue quando nós fazemos coisas erradas. E ela vem atrás cobrando o preço. Então nós temos que analisar, porque Deus disse: nesse rolo está escrito uma maldição contra aqueles que cometem pecados contra o próximo e pecados contra Deus. Porque o furto era contra o próximo, mas o pecado de jurar falsamente também era contra Deus. E aí na próxima visão, nós vemos aí de novo o Zacarias vendo uma outra visão. É uma mulher, né, dentro de um efa, uma medida, né, de litros que havia na época. E aí ele pergunta: o que você vê? Ele fala: uma mulher dentro de um efa. E aí olha só o versinho 6, o que diz aí do versinho 6 do capítulo 5, ó. E eu disse: que é isto? E ele disse: isto é um efa que sai. Disse ainda: este é o aspecto deles em toda a terra. E eis que foi levantado um talento de chumbo e uma mulher estava sentada no meio do efa. E ele disse: esta é a impiedade. Consegue entender isso? A visão estava querendo tratar de que havia impiedade no meio do povo, e que, se você continuar lendo, vai dizer que duas mulheres com asas vão aparecer e levar essa mulher e lançá-la na terra de Sinar. Você lembra onde é que ficava Sinar? Babilônia. Então, o que Deus estava querendo dizer? Zacarias, eu vou tirar a iniquidade do meio do meu povo. E eu vou levar ela para o seu lugar de origem, Babilônia. Foi lá que começou o mal. Eu vou resolver o problema do pecado. Era isso que Deus estava dizendo. Na visão anterior, Deus faz um apelo à pureza. Saiam da vida errada, porque virá uma maldição sobre quem viver errado. Agora, nessa visão, Deus está dizendo: eu vou resolver o problema do pecado. Eu vou lançar ele para o lugar de onde ele veio, para o seu originador. Consegue entender? Muito importante essas visões de Zacarias. E aí, na próxima visão, agora ele vê 4 carros e 4 cavalos, cada um de uma cor. E aí, nessa visão, nós vemos aqui, no versinho, vamos ler aqui no capítulo 6, nós já avançamos para o capítulo 6, o verso 5, ó. E o anjo respondeu, dizendo-me: estes são os 4 espíritos dos céus, saindo de onde estava perante o Senhor de toda a terra. Veja só, Deus estava através dessa visão, dizendo assim para Zacarias: Zacarias, eu estou cuidando dos negócios da terra. Eu tenho agentes que funcionam sobre a minha ordem
para mexer nos negócios da terra. Eu velo pela minha palavra para poder cumprir o meu propósito no meio do meu povo. E é exatamente isso que nós vamos ver Deus falando lá no capítulo 8, quando ele fala que Sião seria restaurada. Deus tinha um propósito para a nação de Israel, fazer dela uma nação cabeça, uma nação que fizesse com que outras nações adorassem o Deus verdadeiro. E aí eles não cumpriram esse propósito. Por que eles não cumpriram? Aqui no capítulo 7 e o verso 8, diz a causa por que eles não conseguiram cumprir esse propósito, ó. E a palavra do Senhor veio a Zacarias dizendo: assim falou o Senhor dos Exércitos, dizendo: executai juízo verdadeiro, mostrai piedade e misericórdia, cada um para com o seu irmão. E não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem intente cada um em seu coração o mal contra seu irmão. Eles, porém, não quiseram escutar, e deram-me o ombro rebelde, e ensurdeceram seus ouvidos para que não ouvissem. Sim, fizeram os seus corações como pedra de diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras do Senhor dos Exércitos, enviara pelo seu Espírito por intermédio dos primeiros profetas. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Presta atenção nisso. Por que foi que o povo de Israel não conseguiu cumprir os propósitos? Abandonaram a misericórdia. Judiaram dos necessitados. Deus falou, eles deram com o ombro, não quiseram nem saber, e o coração deles se tornaram tão duro como um diamante. E Deus falou assim: peraí, então vou fazer o seguinte, eu ainda vou cumprir o meu propósito. Com vocês ou sem vocês, eu vou cumprir o meu propósito. E aí nós vemos exatamente isso aqui no capítulo 8. No capítulo 9, no capítulo 8, no capítulo 8, quando ele fala que Sião seria restaurada. E é muito lindo de ler esse capítulo. Se você pegar aqui o verso 4, olha só o que ele diz aqui, ó. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda nas praças de Jerusalém habitarão velhos e velhas, levando cada um na mão o seu cajado por causa da sua muita idade. Olha só a promessa de longevidade, né? E as ruas da cidade se encheram de meninos e meninas, brincando nas ruas. Imagina como deve ser viver num lugar assim, né? Maravilhoso. E Deus disse assim: eu vou fazer. Só que não mais com vocês. Agora com Israel espiritual. Eles passarão por esse gozo, por essa alegria, por esse momento. Pensa que especial. E aqui nos diz, no capítulo 9 também, se você pegar o verso 13, ou no capítulo 8, desculpa, se você pegar aí no verso 13, olha o que diz, ó. E há de suceder, ó casa de Judá e casa de Israel, que assim como fostes uma maldição entre os gentios, assim vos salvareis e sereis uma bênção. Não temais, esforcem-se as vossas mãos. E aí ele vai falar também da restauração, incluindo os gentios. Olha aqui o verso 16 e o verso 17. Estas são as coisas que deveis fazer: falai a verdade, cada um com o seu próximo, executai juízo de verdade e de paz nas vossas portas, e nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo, nem ameis o juramento falso, porque todas estas são coisas que eu odeio, diz o Senhor. Então a promessa era condicional: se vocês fizerem isso daqui, eu vou conseguir realizar o propósito na sua vida. E aqui ele diz assim, ó, no verso 21, olha que interessante: e os habitantes de uma cidade irão a outra dizendo: como eu quero que isso aqui aconteça comigo e com você, ó. Vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos. Eu também irei. Assim virão muitos povos e poderosas nações, olha aí os gentios, a buscar em Jerusalém ao Senhor dos Exércitos e a suplicar o favor do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim na hora das vestes de um judeu, dizendo: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Olha que fabuloso, que promessa grandiosa. As pessoas terão uma sede tremenda, se agarrarão a você e dirão: eu tenho visto que você tem Deus, me dá esse Deus que você tem. Me ajuda a viver isso aí que você está vivendo. Nós estamos prestes a experimentar isso, irmãos. Quando nós recebermos o batismo do Espírito Santo do Senhor, nós recebemos esse poder do alto para proclamar a mensagem de Deus sem medo, sem vergonha, sem timidez, sem nada.
com poder e autoridade, as pessoas se agarrarão a nós e dirão: eu quero isso daí, era disso que eu precisava, esse Deus que você tem. Que fantástico, que maravilhoso. E essa promessa é para mim e para você. Muito lindas essas visões de Zacarias, não? Agora, quando você pega o seu livro aí, no capítulo 48, nós vemos que Deus havia dito para Zacarias que para ele fazer essa obra não seria nem por força, nem por violência, apenas pelo Espírito do Senhor. Você consegue depender apenas do Espírito do Senhor, sem forçar. Isso é importante, não? Às vezes a gente quer forçar, mas nem mesmo o certo deve ser forçado. Deus não força ninguém a fazer o certo. Não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Mas eu quero te perguntar uma coisa, antes da gente começar a ler aqui umas coisas espetaculares no livro. O que você faria se para viver o propósito de Deus você tivesse que viver em grande dificuldade? Que para viver o plano do Senhor para você, você tivesse que passar por muitas angústias, por muito aperto, por muita pressão psicológica, por muita perseguição, por maus tratos. O que você faria? Você continuaria ou você abandonaria esse propósito, deixaria tudo para lá e desistiria? O que você faria? Eu me lembrei de uma história de um missionário da Ásia. E é encantadora a história desse homem de 93 anos de idade, já falecido. Desses 93 anos de idade dele, 26 anos ele permaneceu preso por causa do amor dele a Cristo. E diz que quando ele completou 20 anos de prisão, eles cavaram uma cova. Ele já tinha sido torturado por 20 anos. Não pensa que ele ficou na prisão de boa, né? Ele ficou por 20 anos preso sendo torturado, das piores maneiras que você imaginar. Mas quando ele completou 20 anos de prisão, cavaram uma cova e colocaram ele ajoelhado dentro dessa cova. O suficiente só para ele ficar ajoelhado. E diz que ele ficou 6 meses dentro dessa cova. Diz que davam água, comida, e ele fazia os seus dejetos ali mesmo, e quando o negócio ficava muito insuportável, que eles tiravam aquelas fezes de lá, mas senão ele ficava ali todo cheio de urina, de fezes, por 6 meses. E no momento que completou esses 6 meses de prisão, mandaram chamar o filho dele. Quando ele foi preso, o filho dele tinha 6 anos de idade. Ele já nem mais reconhecia o filho, que já era grande, né? E aí diz que o filho, quando viu o pai sendo tirado daquela cova, já nem sabia andar, tinha desaprendido a andar por tanto tempo, ter ficado numa posição incômoda. E aí o filho ficou desesperado, se agarrou ao pai e falou assim: pai, nega Jesus. Depois o Senhor se conserta com ele. E diz que o pai, meio atordoado, não reconheceu muito o filho, fazia tanto tempo que não o via. Mas com o tempo ele conseguiu perceber que era o filho que estava falando com ele. E aí diz que ele simplesmente levantou a cabeça, olhou para o filho e respondeu assim: sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Isso, essa declaração que ele fez, deu a ele mais 6 anos de prisão e, consequentemente, sua morte. O que você está disposto a suportar por amor à mensagem da cruz? O que você está disposto a suportar para fazer a obra de Deus acontecer? Às vezes nós passamos por isso daqui, ó, e a gente acha que já está fazendo muito. E na realidade não passamos de servos inúteis, porque só fazemos aquilo que nos é obrigado a fazer, é nossa obrigação. Lá estava Zorobabel naquela luta da reconstrução do templo, enfrentando adversários, inimigos, aquela coisa terrível. E ele permanecia fazendo a obra do Senhor. Por quê? Olha o que está escrito aqui nesse parágrafo. Através da história do povo de Deus, isso aqui é espetacular, que você preste muita atenção nesse parágrafo. Através da história do povo de Deus, grandes montanhas de dificuldades, aparentemente invencíveis, têm se avultado diante dos que estiveram procurando executar os propósitos do céu. Veja,
grandes dificuldades, montanhas, aparentemente invencíveis, mas foram vencidas. Tais obstáculos ao progresso são permitidos pelo Senhor como uma prova de fé. Quando somos apertados de todos os lados, é sobretudo tempo de confiarmos em Deus e no poder do seu Espírito. Não é tempo de se agarrar nos cabelos, né, e dizer assim, agora não vai mais dar certo. Não, é tempo de confiar no Senhor. O exercício de uma fé viva significa aumento de força espiritual e desenvolvimento de firme confiança. É assim que a alma se torna um poder conquistador. Conseguiu entender isso? Como é que a alma se torna um poder conquistador? Quando você passa pelo problema e você confia no Senhor. A sua fé é fortalecida, a sua força espiritual é renovada e você se torna um poder conquistador. Ante os reclamos da fé, os obstáculos postos por Satanás no caminho do cristão desaparecerão, pois os poderes do céu virão em seu auxílio. Nada vos será impossível. Você conseguiu entender o que está escrito nesse parágrafo? Nada vos será impossível. E tem uma frase que encaixa perfeitamente com isso. Olha que interessante isso daqui. Quando Deus está com alguém, espera-se que o impossível se curve. Você está com Deus, o céu está em teu auxílio, então espera-se que o impossível se curve diante de você. Isso é extraordinário. Eu já entendi uma coisa, nesses poucos anos de vida que tenho. Os impossíveis estão todos dentro da nossa mente. É a nossa mente que nos sabota, que nos faz exagerar uma situação, que nos faz ver uma coisa que não está acontecendo, que faz a gente enxergar tudo errado, pelo ângulo errado, e aí a gente se desespera, se fica ansioso, e aí a gente pensa em se matar, e nada, está tudo dentro da tua cabeça. Os impossíveis estão dentro da tua cabeça, porque aqui no texto está dizendo que quando a gente enfrenta as dificuldades com fé e confiança no Senhor, nada será impossível. Consegue entender isso? Nada. Pensa aí, você está lutando pela sua conversão? Você está lutando para abandonar alguns pecados? Você está lutando pelo quê? Isso não te é impossível. Depende disso daqui, ó. Depende do poder conquistador. Que interessante isso, não? E aqui nos diz que Deus, Ele nos disciplina. A gente precisa de disciplina? De monte. A gente precisa de muita disciplina. E Deus nos disciplina. Como é que Deus nos disciplina? Desapontamentos e aparentes fracassos. E olha essa frase, isso aqui é muito espetacular. É seu propósito que nós aprendamos a dominar as dificuldades. Olha aí, quer dizer que tem que aprender. Você está entendendo? Como é que se aprende? Passando pela situação. Não tem outro jeito de aprender, não. É passando pela dificuldade. E Deus quer que a gente aprenda a dominar a dificuldade, não a dificuldade nos dominar. E quando você entende quem é Deus, poxa vida, o que é as nossas dificuldades diante de Deus? Deus fala assim, é isso que você entende como dificuldade? Isso aí é tão possível para mim, como um piscar de olhos. Imagina, né? Quanto que a gente tem que aprender desse Deus e confiar nesse Senhor que é tão bom. Agora, perceba aqui que no outro parágrafo que eu quero ler para vocês, que também é muito importante, nos faz entender o seguinte, ó. O poder humano e a humana força não estabeleceram a igreja de Deus, nem a podem destruir. Glória a Deus por isso. A obra que Deus tem feito por essa terra, desde a queda de Adão até o finalzinho, não foi instituído por mão humana. E nem pode ser destruído por mão humana. É Deus. A igreja está na mão do Senhor. O povo dele está na mão do Senhor. A humanidade está na mão do Senhor. Não precisa você ficar com medo. Tudo está na mão de Deus. E tudo vai acontecer conforme for a vontade dele. Entende? E aqui diz, no finalzinho desse estudo, que ao construir o templo, lembra que a gente estudou, que o pessoal chorou, né? Quando viram
a segunda casa, o segundo templo sendo construído, choraram e disseram: esse é muito inferior. Só que Ageu tinha profetizado que a glória da segunda casa seria maior. Do que Ageu estava falando? Como é que poderia ser isso? Se o pessoal mais antigo tinha chorado, porque a segunda casa era inferior. Do que Ageu estava falando? Isso aqui é espetacular. Olha só, o parágrafo que começa assim, ó. O segundo templo, é o último parágrafo do livro. Olha só o que diz. O segundo templo foi honrado não com a nuvem da glória de Jeová, mas com a presença daquele em quem habita corporalmente toda a plenitude da divindade, o próprio Deus, que se manifestou em carne, na honra da presença pessoal de Cristo durante o seu ministério terrestre, e nisto unicamente o segundo templo excedeu o primeiro em glória, o desejado de todas as nações. Viera de fato a seu tempo, quando o homem de Nazaré ensinou e curou no recinto sagrado. Que espetacular! O primeiro templo foi lindo, mas só foi a nuvem da glória de Deus que encheu aquele local. No segundo templo, o próprio Cristo, o próprio Deus em carne, entrou no templo. Que glorioso! E Ageu estava certo. A glória da segunda casa excedeu a da primeira. Só que eu quero contar uma coisa para você. Glória maior é ter Deus habitando nesse templo aqui. É ter Deus habitando dentro de você. Consegue entender como isso é glorioso? O Espírito Santo do Senhor morando dentro de ti. Ah, isso aí é espetacular. Você tem que entender, você é morada do Senhor. Você é a casa de Deus. E que esse dia seja um dia de você vencer com Deus, porque Ele está em você, com você e por você. Que glorioso estudar essas coisas. Não enche o seu coração? O meu coração enche demais só de pensar e ler em coisas tão maravilhosas. Deus tem uma obra espetacular para fazer na tua vida. Tu aceita? Você quer isso? Você quer viver isso com o Senhor? Sentir isso? Deus vivendo em você? E pensa, nada vos será impossível. Foi isso que o estudo nos disse. E é isso que nós vamos orar ao Senhor, para que Ele nos ajude a desenvolver fé suficiente para crermos nas suas palavras. Vamos orar? Querido Deus e nosso Pai, nós queremos pedir perdão a Ti, Senhor, porque somos tão tardios, tão lerdos para entender. Queremos fazer um pedido a Ti, como uma certa vez um pai fez ao Senhor. Ajuda-me na minha falta de fé. Senhor, temos tão pouca fé em Ti. Exercemos tão pouco a nossa confiança no Senhor. E por isso que somos tão facilmente abatidos pelas dificuldades. É por isso que nos desanimamos tantos pelo caminho, Senhor. É por isso que nos desesperamos e ficamos ansiosos, porque deixamos de confiar no Senhor, deixamos de exercer fé, uma fé que nos torna um poder conquistador. Pai amado, nos ensina, Senhor, nos ensina a aprender a dominar as dificuldades e não as dificuldades nos dominar. Porque eu sei que o Senhor tem um glorioso propósito ao cumprir na nossa história, na nossa vida. Ajuda-nos a crer, Senhor, que a Tua bênção acompanhe os nossos amigos de casa que estão estudando a Tua palavra, que o Senhor desenvolva neles a fé necessária, Senhor, para viver estas verdades. E também a nós. Em nome de Jesus. Amém. Que alegria estudar tudo isso com você. Que Deus te abençoe e até amanhã.